Sejam bem-vindos ao canal de Tarô, a Torre Lunar. Eu me chamo Robson e no vídeo de hoje nós teremos uma conversa com Deus Nosso Senhor. Então, como que essa conversa irá funcionar? Primeiramente a gente precisa pegar os arcanos que simbolizam a Trindade, né? Que simbolizam, podemos dizer, os que vão canalizar a nossa conversa com Deus, que são os arcanos o Mago, a Morte e o Louco. O Mago, ele representa a causa, a Morte representa a lei e o Louco representa os efeitos. De que forma? O Mago, como o poder causal, ele é aquele que cria, aquele que gera, ele tem o poder da manipulação de todos os elementos. Afinal, ele controla tanto, podemos dizer, o fogo, a água, o ar e a terra. Então, ele está presente em todos os planos. A morte, ela é imutável, por isso que ela é a lei. Não é uma lei como a dos homens, que ela muda constantemente e não está sempre em evolução. A lei divina, a lei do Senhor, ela é imutável. Podemos dizer que ela é basicamente a única certeza da vida que nós temos na vida, né? Que haverá essa morte, mas não é uma morte física. Nós podemos transformar o arcano da morte em um arcano de evolução, um arcano de transformação, onde você morre para aquela velha pessoa que você era e se transformar em uma nova, uma pessoa renovada. É uma transmutação, uma transformação integral. E podemos dizer que tudo aquilo que você criou com o mago irá passar pelo filtro da lei. Como eu falei, não a lei dos homens, a lei divina. Então, quando ele passa pelo filtro da lei, podemos dizer que vai ter tipo de uma espécie de um julgamento que vai acontecer. Você plantou coisas boas, passou pelo filtro ali, baseado na lei divina. Então agora você vai recolher o efeito disso, positivo ou negativo. Se você plantou coisas boas, você vai passar pela lei e a lei que irá julgar você e você terá o efeito, né? O efeito que é a colheita. E no efeito nós temos o louco. O louco, ele representa tanto a divindade, uma espiritualidade mais elevada. Então, podemos dizer que este é o arcano um dos mais próximos de Deus, por ele ser irreverente. Até nessas épocas de hoje, nós podemos dizer que aquelas pessoas mais espiritualizadas, elas podem até mesmo ser taxadas de loucos, né? Pois tem sido um tabu falar sobre espiritualidade, não de religião em si, mas de espiritualidade, as pessoas que buscam algo a mais para a sua vida, que elas buscam conhecer, elas sentem que falta algo na sua vida que não pode ser preenchido por nada, por nenhuma materialidade. Às vezes, nenhuma religião ela consegue suprir essa falta. Só quando você entende o cerne, quando você encontra Deus em si mesmo. É mais uma questão de autoconhecimento. Então podemos dizer que esta é uma conversa de autoconhecimento com Deus. Então, nós vamos descobrir como despertar o poder do mago, como aprender a renascer e como se tornarmos pessoas mais espiritualizadas, pessoas melhores, pessoas irreverentes, pessoas que não se importam tanto com o que os outros acham, que tem a sua própria opinião, que pensa por si só e saberá escolher os seus caminhos. Muito bem? Então, esta será a nossa conversa com Deus.
E primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e toda a espiritualidade de luz, que com certeza está aqui nos apoiando, nos incentivando a continuar. E eu tenho certeza que eles trarão uma mensagem muito boa para nós. Muito bem? Então agora vamos iniciar a nossa leitura. Eu vou fazer a cobertura desses arcanos maiores aqui nessa conversa. E conforme ela for fluindo, eu vou explicando também o que cada arcano significa para nós entendermos melhor. Muito bem? Então, vamos lá. Estou aqui fazendo a magnetização do nosso tarô para fazer a cobertura. Vamos abrir o leque agora. E nós vamos iniciar cobrindo o mago. Então a gente vai ver tudo aquilo que impede que nós nos tornemos o mago. Tudo aquilo que impede que a gente tenha esse poder de causar, de criar, poder de criação, aquilo que segura essa nossa criatividade. E nós temos o Rei de Espadas. Então, eu percebo que para nós aqui, tá todo mundo no jogo, vocês, eu, tá todo mundo em geral, nós podemos dizer que no mundo em que a gente está vivendo hoje, parece que o que impede a gente de ter esse poder criativo é o Rei de Espadas. De que forma? Talvez a gente tenha sido muito duro conosco, com nós mesmos. O Rei de Espadas ele é muito severo, severo consigo mesmo e severo com as pessoas, às vezes fazendo muito cortes, muito exigente, o que impede a gente de crescer, talvez seja um excesso de perfeccionismo, onde a gente nunca acha que está bom o suficiente, então a gente nem faz, a gente nem tenta, a gente desiste logo de cara. Fica só na área das ideias, o Rei de Espadas, extremamente estrategista. Se fosse no lado positivo aqui, nós poderíamos até dizer que está tudo certo, porque o Rei de Espadas, acima de tudo, ele é justo. Quando ele sair no lado positivo. Mas, como ele é a nossa parte desafiadora, ele está impedindo que nós acessemos o mago. Está dizendo que é isso que nós precisamos trabalhar. Então podemos dizer que nós estamos sendo injustos consigo mesmo, conosco mesmo. Então perceba na sua vida se não tem situações que você vem sendo duro demais com você, que você se cobra muito e não está conseguindo criar, não está conseguindo evoluir, ter essa força, esse poder de, de manifestar novas possibilidades, esse poder de plasmação mesmo, de manipular todas essas ferramentas. Podemos dizer que agora é hora de sair da área das ideias. Chega de planejamento. Talvez já teve muito o que planejar, já planejou demais e acabou passando do tempo. É hora de começar a executar. Tudo aquilo que você planejou, use esse poder do mago para que você consiga executar, seja na vida amorosa, seja no trabalho, seja nas experiências da vida. Então, chega de planejamento. É hora de começar a agir. E quando nós conseguirmos trabalhar este ponto negativo, conseguir sair da área das ideias, o que se apresenta como uma luz que possivelmente é o nosso ponto mais forte, nós temos o enforcado aqui, nós temos o pendurado, o enforcado, o arcano 12. E qual que é o conselho que ele diz? Ele diz que você está aqui me assistindo uma pessoa comprometida com a causa, uma pessoa que quando os desafios vêm, você vai abraçar, você vai até o final. Então é isso que ele está pedindo. E aqui também é uma questão de resiliência, de você se pendurar na causa e não desistir nos primeiros desafios que parecerem. Então, podemos dizer que neste empreendimento que a gente vai começar aqui,
independente do que for, pode ser tanto como eu falei, relacionamentos, vida amorosa, ou trabalho, qualquer experiência na vida, está dizendo que possivelmente a gente não vai conseguir o resultado esperado logo de cara. Não é assim que funciona. Como a gente pode dizer, se a gente plantar uma árvore agora, a gente não vai colher os frutos imediatamente, vai levar alguns anos. E, e não é só você plantar e esperar colher, você vai ter que regar, você vai ter que cuidar. É um processo de amor mesmo. Não estou dizendo que esse processo vai levar anos, né? Mas que não é para que nós percamos a fé nas primeiras derrotas, nas primeiras dificuldades. Só depois que a gente conseguir trabalhar toda essa resiliência que nós iremos despertar o poder do mago, o poder da causal, e aí a gente irá começar a executar as coisas de uma forma muito positiva. Então, esta é a mensagem do mago para nós. Uma mensagem muito boa. E agora a gente vai ver o arcano 13, a morte. O que que nós precisamos o que que nós precisamos trabalhar em nós mesmos para que nós aprendamos a nos transformar, a morrer para essa velha pessoa e se tornarmos pessoas melhores. Vamos ver então? Hum, então aqui nós temos o 2 de ouros. Então podemos dizer que muitas dúvidas na matéria, nas coisas materiais, nas coisas da terra, é o que nos prende, é o que nos impede de evoluir. Podemos dizer que pode ser dívidas, pode ser algumas coisas. É bem nesse sentido mesmo de materialidade. Por mais que você seja uma pessoa que está buscando uma espiritualidade, as coisas da matéria, elas tendem a pesar mais. Ela traz essa densidade e esses problemas aqui, por mais que a gente ainda busque uma espiritualidade mais elevada, nós estamos aqui. Nós precisamos dos bens materiais, do físico, de dinheiro. Então, a espiritualidade está dizendo que ela percebe e a gente está tentando se equilibrar e às vezes não é possível ou nem tanto essa questão do equilíbrio, mas de deixar que esse desequilíbrio impeça a gente de enxergar o futuro, de enxergar o positivo, que isso não é para sempre, que é só uma fase da nossa vida. Então aqui está dizendo que nós precisamos aprender sim a equilibrar as despesas, equilibrar as contas, mas acima de tudo não deixar que somente a materialidade afete a nossa visão. Não deixar que a materialidade, que as coisas da terra, do plano físico, seguem a gente. E a partir do momento em que a gente conseguir enxergar além disso, é que nós iremos aprender a, a despertar o que há de melhor nesta morte aqui, a aprender a renascer como uma nova pessoa. E o ponto positivo, podemos dizer assim, que quando nós aprendermos a nos equilibrar dentro das coisas da matéria, nós nos transformaremos no imperador. Então a gente irá assumir o controle da nossa vida. O imperador, ele é uma pessoa muito bem decidida, é ele que decide tudo. Ele é uma pessoa bem-sucedida, ele entende tudo que há na matéria, mas ele também tem as causas espirituais bem resolvidas na vida dele. Ele está aqui como uma pessoa que se estabilizou, ela entendeu o que precisa ser feito, ela conseguiu transformar. Então, como que a gente irá transformar essa pessoa cheia de preocupações, cheia de desafios na matéria, nesse imperador que está muito bem estabilizado, muito bem centrado, uma pessoa com muita sabedoria,
capaz de administrar um reino inteiro sem perder a compostura. Então, a chave para isto está no equilíbrio dos bens materiais. Então, podemos dizer que o conselho de Deus aqui para nós é não deixe que esses problemas materiais, esses problemas que imagine da seguinte forma: se a vida acabasse hoje, se a gente morresse, que na verdade morte é uma palavra muito forte, pois quando a gente passa deste plano, a gente só passa por uma transformação, a gente vai partir desse plano para o outro. Então, desse plano a gente não irá levar nada, a gente irá se transformar para um outro plano mais elevado. E se a gente continuar com a nossa mente presa aqui na matéria, a gente não vai evoluir, a gente não vai mudar. Não acontece assim, dessa forma. A gente não deixa de ser quem nós somos aqui. Então, quando a gente parte para o próximo plano, a gente continua preso na densidade, nos mesmos lugares, com as mesmas preocupações e não desbloqueamos toda a capacidade que a gente poderia ter no outro lado. Então, a gente precisa aprender a nos transformar aqui mesmo. Aprender a transformar essas questões, de soltar um pouco, de não se importar tanto com a materialidade. Não estou dizendo que você deve abandonar as dívidas, que você não deve se preocupar, mas tratar com seriedade, sim, mas de uma forma leve, de uma forma solta, sabendo que você não se resume a isso, você é muito mais que isso. E quando você tiver o controle dessa situação, você estará criando bases muito sólidas, você estará preso não, você irá criar uma estrutura do 4 aqui, ó. O 4 representa a estabilidade, tudo muito bem organizado, você saberá conduzir até mesmo as pessoas que estão com você a partir do momento em que você aprender a trabalhar a transformação da morte e tornar-se o dono do próprio destino, como o imperador. Então perceba como que a jornada está aqui. Quando a gente começa a lidar com os nossos problemas, com a nossa mente, quando a gente se compromete com a mudança, quando a gente entende que o processo é lento, a gente entende que a gente não vai resolver esses problemas financeiros, materiais do dia para a noite, mas nós temos um plano muito bem firmado, nós planejamos, nós temos ciência de que isso que a gente começou irá gerar frutos no futuro. Então, esse é o planejamento do imperador. É a longo prazo, mas com bases sólidas. É algo que irá gerar muitos frutos no futuro. E agora nós vamos ver como despertar o louco, como despertar essa pessoa espiritualizada, irreverente, que não se importa com o que os outros estão pensando, que sabe qual é o caminho da verdade. Então nós temos aqui os enamorados. Então nós podemos dizer que são nossas escolhas que fazem com que nós nos fazem a gente se prender em coisas densas, nessa densidade. Então, é nós que escolhemos se importar com o que os outros pensam. Os enamorados, ele tem uma dualidade, ele pede que a gente haja com concordância, que a gente seja coerente com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, até mesmo conosco mesmo. A partir do momento em que a gente lidar com essa dualidade, com essas, até mesmo em ficar se contrariando, quando você não se acha uma pessoa boa, sabe? Quando você acha que você está fazendo as coisas erradas, você até mesmo identifica algumas coisas erradas que você faz e você pensa, eu sou assim e deixa, eu não tenho mais jeito,
e já que eu não tenho mais jeito, eu vou continuar nesse caminho, porque é o que eu sou, e eu não vou negar quem eu sou, e é algo que as pessoas pensam muito, sabe? Então, aqui está dizendo que para todas as pessoas não existe pessoas que não consigam evoluir. Se nós estamos vivendo uma situação hoje, essa situação não é quem nós somos, ela não resume a nossa vida inteira. Nós não somos isso, nós estamos assim. E quando nós aprendermos a trabalhar isso, a trabalhar essa dualidade, esses conflitos internos, aí a gente irá conseguir acessar os planos mais elevados do louco. E o que nos apoia nesta jornada do louco aqui, nós temos a rainha de paus. Então é a nossa vontade. A rainha de paus, ela é uma pessoa, podemos dizer que é uma capitã. É alguém que lidera, alguém que sabe o que está fazendo. Vontade implacável da rainha de ouro. Que nós trazemos todos os arcanos aqui, tanto o rei quanto o imperador, aqui nós não estamos falando de sexo. Independente da pessoa que seja do masculino ou feminino, a rainha de paus, ela é determinada, ela entende tudo aquilo que está em jogo. É a pessoa que analisa, diferente do rei, que é a pessoa que executa, ela é a pessoa que vai, podemos dizer, que ela irá se inteirar de todos os assuntos que estão em volta no reino, e é ela que terá muita influência nas decisões. Com a sua vontade, ela é uma administradora, ela é uma pessoa que ela tem as próprias ideias, os próprios pensamentos. Então, se ela tem a convicção de que aquilo é certo, dificilmente você irá conseguir tirar isso da cabeça dela. E como aquilo saiu de uma forma positiva, então é assim mesmo que você deve agir. Quando você ter a convicção do caminho a seguir, olha, nós vemos que aqui nos enamorados, essa dualidade, essa indecisão que você tem é o que te tira do caminho. Você precisa decidir. Os enamorados, ele é ele é um arcano regido por gêmeos. É um arcano de ar, então ele tem essas questões de pensamentos que você fica preso nas suas ideias, nos seus pensamentos, muitos caminhos, muitas coisas a seguir, você não consegue direcionar o seu foco para uma coisa e você acaba dispersando. E é isso que te impede de ser irreverente, de se lançar nas experiências. E nós sabemos que o louco, quando ele não tem um caminho certo, ele pode cair no abismo. Quando ele acha que ele está se lançando de uma forma boa, mas às vezes ele, por não saber o caminho correto a seguir, ele acaba se desvencilhando e o abismo é o seu destino. Mas sempre há um animal aqui no pé dele para chamar a realidade, para dar um chacoalhão nele e dizer, olha, acorda, que não é bem assim. Tem os pontos positivos também, tem os pontos negativos, e você tem que saber escolher, você tem que saber discernir. Então, a, a rainha, ela vem justamente para dizer que é o caminho da vontade, é o caminho que você sentir mais firmeza, que você olha e diz, não, eu acho que é esse caminho, é isso que vai dar certo, e você vai agarrar e vai até o final, não importa o que as outras pessoas digam, não importa o que os outros pensem de você, é essa vontade implacável que irá fazer com que você desperte o louco e consiga todas as suas conquistas, consiga viver uma vida leve, uma vida solta, uma vida mais tranquila para você
no meio desse caos que está o mundo, para que você não caia em toda essa densidade. Então, é esse o conselho de Deus para nós hoje. E assim, eu finalizo nossa leitura. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui até o final, agradecer a Deus, nosso Pai, toda a espiritualidade de luz. E gostaria de pedir que, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, um joinha, eu agradeço muito o apoio de todos vocês, um comentário. E se vocês tiverem interesse, eu faço leituras particulares com a energia, respondo perguntas objetivas. E meu link, meu contato está na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.